Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou falar sobre o Evangelho de João, tá? Que é um evangelho muito peculiar e a abordagem dele é totalmente diferente dos evangelhos sinóticos, que são os outros evangelhos. A profundidade com que João escreve, contando de um ângulo diferente, isso traz com que aquela tentativa de divisão dos evangelhos anteriores torne um pouco frustrada a didática para explicar para vocês sobre o Evangelho de João. Então, sendo assim, a melhor forma de eu dividir o Evangelho de João, tá, seria através dos 8 sinais do Evangelho, tá? Eu vou falar um pouquinho deles para vocês e vou falar de outras coisas, de outras peculiaridades do Evangelho de João também. O primeiro sinal do Evangelho de João é a transformação da água em vinho, tá? No segundo capítulo, versículo 1 a 11, tá? Depois, a cura do filho de um oficial, que é uma parte muito bonita do Evangelho, do capítulo 4, versículo 43 a 54. Depois, a cura do paralítico, do capítulo 5, no versículo 1 a 15. Depois, a primeira multiplicação dos pães, do capítulo 6, do versículo 1 a 14, tá? Depois, a caminhada sobre as águas com Pedro no barco, né, do capítulo 6, do versículo 16 a 21. E aqui, a sexta divisão, que é o sexto milagre, tá? O sexto sinal é a cura do cego de nascença. E por que que ele no sexto ele é um ponto de virada? Porque é ali que começa a perseguição dos fariseus, porque Jesus curou no sábado e isso começou a incomodar os fariseus, tá? No capítulo 9, versículo 1 a 12. E subsequentemente ali no capítulo 11, o sétimo sinal é a ressurreição de Lázaro, tá? Do capítulo 11, do versículo 1 a 44. E o oitavo, que é o mais importante, é a ressurreição de Jesus Cristo, do capítulo 20, do versículo 1 a 31, tá? O contexto geográfico do Evangelho de João, ele é um pouco diferente, tá, dos outros evangelhos, porque ele ressalta muito o ministério de Jesus Cristo no sul, na Judéia e na Samária. Já os evangelhos sinóticos no norte, na Galileia, tá? O Evangelho de João é o único evangelho que explica porque Pedro conseguiu entrar no pátio da casa do sumo sacerdote, pois Simão Pedro era conhecido do sumo sacerdote. E tem uma coisa muito interessante no Evangelho de João, que ele mostra vários significados da cruz, tá? Olha que legal, tá? Em João, primeiro capítulo, do 29 ao 36, é a vitória do Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus. No João capítulo 6, versículo 21 a 58, a vida que é dada ao mundo, o pão da vida, tá? É o outro significado da cruz, tá? E no capítulo 10 também, no versículo 11 a 18, tá? A morte do pastor pelas ovelhas. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O outro significado da cruz. O outro também, o sacrifício de um homem, tá? Por uma nação, no capítulo 11, versículos 50 a 52. Caifás profetiza que Jesus morrerá pelos filhos de Deus. E o último significado da cruz, no capítulo 14, 16, tá? O triunfo de um filho obediente, tá? Olha que interessante. Olha o foco do Evangelho de João, como é que ele é profundo e diferente, tá? Na ressurreição de Jesus, no capítulo 20, tá? No oitavo sinal, Jesus aparece para Tomé na presença dos discípulos e outros muitos sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então é no capítulo 20, no versículo 30 a 31, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês aqui, que eu anotei que eu achei muito importante também, é sobre a nova aliança, tá? João capítulo 3, versículo 5 a 8, falando que é necessário nascer de novo, um diálogo com Nicodemos, tá? E no capítulo 7, 37 a 39, versículo, quem tem sede de mim, venham e bebam, tá? O Espírito Santo de Jesus introduz o que é característico sobre a nova aliança, como consequência de sua morte,
nos concede o Conselheiro, o Espírito Santo, podemos ter a vida eterna agora, mas não às custas de toda esperança futura. João capítulo 5, versículo 28 a 30. Muito interessante, né? E, pessoal, eu acho que é isso, tá? Se tiver alguma dúvida, poste nos comentários. Obrigado por me assistir mais um vídeo. Até a próxima, pessoal.